Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação, bem-vindo meu irmão, bem-vinda minha irmã, a este nosso encontro fraterno ao redor da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é regra suprema na vida de quem crê. E nós cremos, por isso precisamos permitir que a nossa vida seja conduzida e iluminada pela Palavra de Deus. Te convido mais uma vez a, neste momento, permitir que esta palavra do Evangelho ressoe no seu coração. Por isso, meu irmão e minha irmã, em atitude de prontidão, o Senhor quer nos falar, e quer nos falar porque tanto nos ama. Como seus filhos e filhas que sentimos-nos amados por Deus, vamos acolher com muito carinho a sua palavra. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, ele orava em particular, cercado dos discípulos, aos quais perguntou: Quem sou eu no dizer das multidões? Eles responderam: João Batista, outros Elias, outros, porém, um dos antigos profetas que ressuscitou. Ele replicou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro então respondeu: O Cristo de Deus. Ele, porém, proibiu-lhes severamente anunciar isso a alguém. E disse: É necessário que o Filho do Homem sofra muito, seja rejeitado pelos anciãos, chefes dos sacerdotes e escribas, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, vamos acolher com toda a disposição do nosso ser esta mensagem do Evangelho que terminamos de escutar. Aqui recebemos um ensinamento fundamental. Qual é a identidade de Jesus? Quem é Jesus? Esta é a pergunta que deve conduzir a nossa reflexão no dia de hoje. Quem é Jesus? Qual é a sua identidade? O que significa Jesus na minha, na sua e na vida da nossa comunidade? Por isso, guiados por este Evangelho, vamos fazer a nossa reflexão. O Evangelho começa dizendo: certo dia, ele, Jesus, orava em particular, cercado por seus discípulos. Primeira coisa que nos surpreende é justamente esta frequência de Jesus em atitude de oração. Jesus constantemente, sobretudo no Evangelho de São Lucas, está em oração. Sobretudo nos momentos mais importantes, onde Jesus precisa tomar alguma decisão. Lá está ele em atitude de oração. Oração é intimidade com Deus, é intimidade com o Pai Eterno. Jesus sentia esta necessidade. Quem somos nós para prescindir da necessidade da oração? A oração é diálogo de amor. Nós podemos falar ao Pai, mas também acolhemos no silêncio do nosso coração a palavra, a voz amorosa do Pai Eterno. Por isso, a oração é esta relação de intimidade. E Jesus sempre sentia a necessidade de criar este momento de oração. Bem, estando em oração cercado por seus discípulos, Jesus faz uma pergunta fundamental: Quem sou eu no dizer das multidões? Jesus, neste momento da sua missão, depois de um longo tempo de ensinamento sobre o reino de Deus, de realização de sinais, de cura e de realização de libertação de espíritos impuros na vida de tantas pessoas, tantas obras boas realizadas por Jesus, agora ele quer saber realmente o que dizem as multidões a respeito dele. O que as multidões pensam em relação a Jesus? Que significado ele tem para as multidões? Bem, a resposta diante dessa pergunta que Jesus faz aos discípulos sobre o que dizem as multidões ser ele, é uma resposta muito genérica e muito variada também. Diz assim: alguns dizem que és João Batista, outros Elias,
outros, porém, um dos antigos profetas que ressuscitou. Portanto, uma resposta muito generalizada sobre quem era Jesus. Mas não é suficiente para Jesus esta resposta. Por isso, num segundo momento, Jesus interpela diretamente os seus discípulos. Afinal, para Jesus não interessa simplesmente o que as outras pessoas pensam sobre ele. Agora, Jesus quer saber diretamente o que os seus companheiros de missão entendem por ser a sua pessoa. E vós, quem dizeis que eu sou? Portanto, a pergunta agora é diretamente dirigida aos seus discípulos. E aqui nós também podemos nos sentir membros desses discípulos. Jesus fixa o seu olhar em cada um de nós e pergunta a cada um: quem sou eu para você? E nós precisamos oferecer uma resposta diante do questionamento que Jesus faz pela sua identidade. Pedro se levanta, diz o Evangelho, e faz a sua profissão de fé: Tu és o Cristo de Deus. Portanto, diante da interrogação de Jesus, Pedro mostra a sua verdadeira identidade: o Cristo de Deus. E nós, será que também temos esta convicção e vamos dar esta mesma resposta a Jesus? Quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo de Deus? Assim respondeu Pedro. Por isso que a gente diz que a igreja é alicerçada sobre os apóstolos, sobre a fé dos apóstolos, justamente porque os apóstolos têm esta convicção de que Jesus é o Cristo de Deus. Portanto, é ao redor desta profissão de fé que até hoje a igreja é nutrida e vive. Em seguida, é interessante porque imaginávamos que Jesus fosse elogiar e pedir que esta sua identidade fosse publicada para todas as pessoas. Afinal de contas, de fato, Jesus é o Cristo de Deus. No entanto, Jesus tem um cuidado, porque ele sabe que as pessoas poderiam não compreender bem que tipo de Cristo ele era. Afinal de contas, naquele tempo se esperava um Cristo, um Messias, que fosse forte, que fosse guerreiro, político, dominador. E Jesus não é esse tipo de Cristo, não é esse tipo de Messias. Por isso, como Jesus sabia que as pessoas poderiam confundi-lo, diz o Evangelho, proibiu-lhes severamente de anunciar isso a alguém. Afinal de contas, poderiam não compreender que tipo de Messias ele era. Pois bem, esperando um Messias que fosse forte, dominador e político, Jesus faz questão de dizer que tipo de Messias ele é. Veja bem o que diz o Evangelho. É necessário que o Filho do Homem sofra muito, seja rejeitado pelos anciãos, chefes dos sacerdotes e escribas, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Portanto, esperavam um Messias que fosse forte. No entanto, o Messias vem humilde, fraco, mais do que humilde, humilhado. É necessário que o Filho do Homem sofra muito, seja entregue nas mãos dos homens, e inclusive seja morto. No entanto, a expressão de Jesus deixa claro: nenhuma maldade, nenhum pecado prevalecerá sobre a sua força e a sua autoridade. Ele morrerá, mas ressuscitará no terceiro dia. Portanto, é um trecho muito importante para nós, esse trecho do Evangelho que nós terminamos de ouvir, porque coloca diante de nós a questão sobre a identidade de Jesus. Quem é Jesus? E não basta dizer quem é Jesus para os outros, é preciso que respondamos para nós mesmos quem é Jesus para nós. Oxalá pudéssemos chegar à maturidade da fé para fazer a nossa profissão como fez Pedro. Tu és o Cristo de Deus. E mais do que isso, que talvez tenhamos capacidade de não confundir que tipo de Cristo é Jesus. Não imaginar que ele é este Cristo forte, guerreiro, político, que vem com uma carruagem, com um exército forte, mas o Messias humilde, o Messias sofredor, o Messias que aceita carregar a cruz, o Messias que morre, mas morre para nos salvar. Ele ressuscita ao terceiro dia e na sua ressurreição cada um de nós também tem vida plena. Por isso deixemo-nos ser iluminados por este texto, procurando sempre ter a verdadeira identidade de Jesus
como o Cristo de Deus que vem ao nosso encontro para nos salvar. Obrigado, meu irmão, obrigada, minha irmã, pela oportunidade que tivemos de juntos fazer a nossa reflexão sobre a palavra de Deus. Como é bom para nós que cremos ter esta feliz ocasião de ouvir a mensagem de Deus. E hoje, de forma especial, o Senhor colocou diante de nós esta interrogação tão importante: quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para a nossa comunidade? Jesus é o Cristo de Deus. Por isso, dirijamo-nos ao Pai Eterno e façamos confiantes a nossa oração. Divino Pai Eterno, nós te agradecemos por tua imensa bondade. Enviou-nos teu Filho único, Jesus Cristo, para ser o Cristo, o nosso Salvador e o nosso Redentor. Teu Filho Jesus assumiu o caminho da humildade, do despojamento, o caminho da cruz, aceitando inclusive morrer na cruz para nos salvar. Ajuda-nos, Pai Eterno, a dar testemunho deste Cristo presente no coração de cada um de nós. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.